Olá, 11 de setembro, sexta-feira, Podcast Mão 24. Com Teleco, tá na área, Teleco? Sempre tô na área e se derrubar é pênalti. E os anti-reclamam. Tá na área, Vessone? Tô na área, um grande abraço a todos. Tá na área, Marco Belo? Tô na área, mas não dá pra enxergar muito, que tem muita neblina, Vitão. É. Mas gostei da pronúncia, podcast, como é que é? Então não é neblina, então é fog, já que nós estamos todos fronha falando podcast, cheio de fronhice, então é fog itaquerense. Ziel, Mas é que é o 24, é o 24. É o 24. E por falar em 11 de setembro, bombas, né? Tem aí Alain Mineiro, Douglas, é o 11 de setembro. Novidades aí, Teleco, de contratações? Eu achei a coisa mais misteriosa do mundo essa história do Alain Mineiro. O Alain Mineiro já passou por grandes equipes como Icasa, Boa Esporte, Águia Negra, São Bernardo, Rio Branco do Paraná, só timaços. Ele tem 27 para 28 anos. E estão falando, primeiro falaram que ele vinha já por 3 milhões de reais, depois baixou para 1,5 milhão de reais. Agora o Marquinhos Chedi tá falando que vem no começo do ano que vem. Era destaque da Ferroviária, parece não ser o pior dos jogadores do mundo, mas também não sei se é do nível Corinthians. E o Douglas, que é goleiro aí, se destacou razoavelmente no Capivariano, também poderia vir pro ano que vem. Agora, no lugar de quem? Quem tá saindo? Tem alguém sendo vendido? E a grande coincidência é que os dois jogam no Bragantino. Só que o Marquinhos Chedi, Bragantino, né? O Marquinhos Chedi não manda nada nessas duas negociações, porque de que time é o Douglas mesmo? O Douglas é do Capivariano. Então, e o Alain Mineiro é da Ferroviária. O Alain Mineiro, inclusive, eu peguei umas informações dele em Araraquara. Ele tem contrato com a Ferroviária de Araraquara até agosto de 2016. Então tá emprestado pro Bragantino até o final desse ano. O contrato com a Ferroviária vai até agosto do ano que vem. E foi destaque da Ferroviária na A2, fez 8 gols. Foi o melhor jogador da A2 escolhido pela Federação Paulista de Futebol. Então tem algum destaque, foi escolhido pela Federação melhor jogador da Série A2 do Campeonato Estadual, com 8 gols, mais o Marquinhos Chedi, que é o presidente do Bragantino, que foi o único que deu entrevista confirmando a negociação, não manda nada. Então, tem outra, né? O Nilson Moura, ele é da Arte Sports, que é um dos donos do Malcom aí, ele é um dos sócios do Fernando Garcia. E semana passada, o Nilson Moura tava falando que já tava tudo fechado para ele ir pro Atlético do Paranaense. Então, sei lá, não tô conseguindo rimar nada com nada nessa história. Bom, depois que o Corinthians tomou gol de Bobô, a elegância sutil de Bobô, aliás, eu que não acerto um palpite, cravei isso antes, né? Que a lei do ex é implacável. Agora, se tomou gol de Bobô, se Bobô joga a Série A e foi pra seleção com Dunga na primeira passagem, pode ser que venha Alain Mineiro. Mas foi a lei do ex ao triplo, né, Vitão? Porque foi um passe do Douglas pro Marcelo Oliveira e do Marcelo Oliveira pro Bobô. É o chamado Armagedon ao cubo, né? Mas o Douglas perdeu até o 2-1 da vitória do Grêmio, né, Belo? No finalzinho ali. Tinha dado um passe bom de calcanhar pro Galhardo, o Galhardo cruzou e o Douglas podia ter feito o gol, acabou errando do mesmo jeito que o Rildo perdeu aquele gol. Quer dizer, pra mim o Rildo não perdeu o gol, foi o Thiago, goleiro do Grêmio, que defendeu, porque o Rildo não podia fazer diferente. Ele perdeu, mas o goleiro foi bem também, né? Não, agora o Douglas começou como Sócrates e terminou como Tufão. O que você achou, Vessone? Mas ele fez uma boa partida, viu? O Douglas saiu do Corinthians mal, mas ele deu toques interessantes, enfim, deu uma bola de calcanhar muito bonita, enfim, ele deu bons passes ali, ele tá muito diferente daquele Douglas que saiu do Corinthians, isso ninguém pode negar. Foi um grande jogo, o Corinthians pegou um adversário muito forte, muito desfalcado, o Corinthians, enfim, acho que a gente tinha falado isso antes do jogo, foi um bom empate, manteve ali o Grêmio a 6 pontos, manteve o Atlético a 3, é uma rodada agora próxima interessante. Teve não, né, Vessone? Reduziu pra 3, né? Reduziu pra 3, mas eu acho que manteve, assim, o Atlético a 3. Porque a rodada agora pro Corinthians é interessante. Pega o Joinville em casa, o Atlético tem um clássico com o Cruzeiro, enfim, e o Grêmio pega o São Paulo. Então, a tendência é que o Corinthians volte a aumentar um pouco essa diferença. Então, eu vejo o empate como um bom resultado. Aliás, fomos os únicos, né? Porque o que a gente foi xingado por ter falado que o empate era bom pro Corinthians, os corintianos não gostaram muito, né? A gente falou antes do jogo que seria um bom resultado. Então, mas eu não xinguei vocês porque eu sou um cara muito educado. Eu jamais xingaria vocês, que eu sou o Ronivon do Belém, um cara fino.
Mas depois do jogo eu concordei pela forma que foi o jogo. Mas antes do jogo eu achava que era o jogo para tirar um time da briga. Eu acho que se o Corinthians ganha o jogo, de vez de 3 candidatos, estaria só o Corinthians e o Atlético. Agora, do jeito que foi o jogo, saiu atrás. O primeiro tempo as chances maiores foram do Grêmio. Foi um bom resultado no final, nas circunstâncias, mas antes do jogo eu não achava um bom resultado não. Se oferecesse empate, eu não sei se o Tite pegaria antes do jogo. Mas se põe no lugar do Grêmio, ô Vitão, você é treinador do Grêmio, você tá a 6 pontos do líder, você tem um confronto direto, você pode tirar 3 e ficar 3 pontos só. Pra tirar 6 pontos sem o confronto direto é muito difícil, porque são 6 pontos pra você tirar um pontinho aqui, 2 pontinhos ali, um pontinho aqui, daí perde um ponto de novo. Então pro Grêmio a vitória pra mim era mais importante ontem do que pro Corinthians, que já tá na liderança e manteve a diferença. Mas assim, foi melhor pro Corinthians que pro Grêmio, empate, escrevi isso no jornal até, mas eu acho que não foi definitivo, acho que a vitória tirava de vez o Grêmio da briga. Ele continua, eu acho que o empate não foi suficiente ainda. O Grêmio tá mais longe, mas ainda é possível. Eu não descarto totalmente o Grêmio. É claro, não, você tem razão nesse sentido. É óbvio que a vitória era muito melhor. É que eu já contava com essa dificuldade que o Corinthians teria no jogo, eu já sabia disso, já contava com o bom futebol do Grêmio, que era claro que o Grêmio ia fazer uma boa partida, porque quem vê o jogo do Grêmio sabe que o time é muito bem armado, que o Corinthians teria dificuldade jogando, porque tem dificuldade quando perde vários jogadores, como estava sem diversos jogadores, toda a sua zaga praticamente, todos os seus homens defensivos, então enfim, já era nítido que o Corinthians teria dificuldade, então eu já previa toda essa dificuldade, por isso que eu tinha dito aquilo antes do jogo em relação ao empate, que não seria um resultado tão ruim, eu joguei com isso daí, entendeu? Agora, antes de passar a bola pro Teleco, que é o nosso representante, torcedor mesmo, já que falamos em tanto desfalque, vamos dar bastante nome aí. Belo, dá algum nome dos tuiteiros que nos seguem aí, que você fez sucesso no seu momento. Um beijo pra você, pra minha mãe e pra Xuxa. Repete. Aliás, o pessoal tá seguindo o @podcastmão no Twitter, no Facebook, no SoundCloud, no iTunes e mais 200 redes sociais que vocês inventam aí. Vamos lá. No Instagram também, tem no Instagram. Embora o Instagram do Podcast Mão não tenha nenhuma foto ainda, tem muita gente seguindo a gente lá. Você não botou a foto da camisa lá ainda no Instagram? Tem que estar lá. A camisa ainda não. Não, a primeira foto vai ser quando nos reunirmos os 4 pessoalmente. Antes disso a gente não inaugura as fotos do Instagram. Mas tem muita gente seguindo o Podcast Mão também no Instagram. É legal mandar alguns recados pro ouvinte do Podcast Mão, Vitão. Curte a gente no Facebook, que a página do Facebook precisa de curtida para ir para mais gente, para o alcance ser maior. Quanto mais curtida tiver, mais gente vai ter notícias do Podcast Mão e mais gente vai poder ouvir o Podcast Mão. Então, se você quiser divulgar o Podcast Mão no Facebook, curte a gente, porque daí a gente chega para mais pessoas, né? Mais pessoas têm a oportunidade de ouvir o programa. E no Twitter, você que segue o @podcastmão já, pode mandar pergunta pelo Twitter, que a gente vai ler a sua pergunta e a gente vai comentar aqui. Por exemplo, eu tô vendo que o pessoal perguntou pro Teleco, o Amauri S. Neto, pode ser pauta do Podcast Mão essa e outras jovens promessas do Timão? Tava falando do Fabrício, né, Teleco? O Fabrício, olha só, o Fabrício, gente, ele já joga desde os 6 anos na Chute Inicial, né, que é uma das escolinhas ligadas ao Corinthians, lá de Campinas. E com 8 anos ele já tinha mais medalha que peso. Ele já vergava do peso das medalhas. Aí com 11 anos ele foi jogar no Corinthians. Ele é representado pelo Wagner Ribeiro, que já teve aí Neymar, Lulinha, Ilcinho. Thiago Luiz, o novo Messi, que hoje tá na Chapecoense. O Wagner, também conhecido como Wagner Dinheiro. Mas agora eles emplacaram aí que o Fabrício, ele fez o primeiro contrato dele como profissional. A gente ainda não tem detalhes, parece que são 3 anos. É um grande valor aí. Ele é um dos melhores jogadores do Brasil na idade. Ele já acabava, você vê, na Sub-13... Ele já fez gol da final do título do Paulista pro Corinthians. Ele arrebentou lá quando ele foi pra Milk Cup. Ele já arrebentou quando ele foi pra Ásia. Já chamou a atenção do Liverpool. Entrou numa categoria superior, a Sub-17. Fez 2 gols na final. É um bom valor aí, né? Como também o Miulin,
que assinou recentemente. Ele jogava também na Chute Inicial de Uberlândia e veio pra cá. Ele faz bastante gol, mais um meio atacante de futuro. É bacana a gente ver que a base ela tá tendo um certo destaque aí. Eles estão se preocupando mais em trazer gente cedo, né? Porque o Corinthians ele tem conseguido alguns destaques, como o Marcial, que chegaram mais tarde, né? O Marcial já chegou com 18 anos. Será que já é um trabalho do Alessandro, Teleco? Esperamos que sim, né? A gente tem essa integração e pode parecer um pouco assim, café com leite, essas integrações, que o pessoal se reúne para um cafezinho juntos, para um restaurante lá, para conversar um pouco, mas parece que tá ajudando. Eu só tenho ouvido coisas boas dessa nova integração aí, que eles têm se visto mais e a gente tem visto bastante gente subindo, né? Ainda falta como titulares, mas você vê. Outro dia tava aí o Fagner, né, que não vale muito, né, que é um jogador bumerangue, foi embora, voltou, mas tinha o Marcial, o Arana, teve o Matheus Pereira outro dia, quer dizer, eles estão entrando um pouco no time, né, que o time do Corinthians é forte, é difícil um garoto tirar lugar de titulares aí com muito mais experiência. Tá respondido pro Amauri S. Neto, que aliás te chamou de Leco, de Teleco já estão te chamando de Leco, tem essa intimidade toda no Twitter, ô Teleco? Rapaz, eu sou amigo de absolutamente todos os meus seguidores. Eles podem me chamar de Leco à vontade. Um abraço pro Douglas Siqueira, Rafael01, Felipe Mateteus. É isso mesmo, Mateteus. Felipe Mateteus, Júnior Lima, Dedé SCCP, William Valota, Augusto FIFA 2000, Leandro VQV, Fernando Roca, Rodrigo Carvalho, o Daniel Brito, Gustavo Bessa, Rogério Borges, Fanny, Ivan Fontes, Soraya Marão, Wesley Lopes, Rafael Reis, Bruno Biasi, Alberto Tarcitano, Ronaldo Lima, Jack Ferreira, o Jonathan, Leandro Leite, Jana Beckham. Tem muita gente seguindo a gente, cada vez mais o pessoal tá seguindo o @podcastmão. E já que você me deu essa brecha, Vitão, vou mandar um abraço pro pessoal também que manda e-mail pra gente, pro podcastmão@gmail.com. O Paulo Filho. É no e-mail que concorre ao prêmio. Aproveita, deixa aí já emenda. Exatamente. O Adriano Viana Bittencourt, Dinah Elias, Fabiano Júnior, Renan, Vitor Hugo Silva, Sal Maritza, Rafa Ferreira, Clara, todo mundo mandando e-mail, participando da promoção, respondendo quem foi o jogador do Corinthians que estreou contra quem, Teleco? Contra o Cruzeiro, em 93. No dia 7 de setembro de 93, dia da proclamação da República, um jovem atleta de 16 anos de idade na época, né, estreava contra o Cruzeiro com a camisa do Corinthians. Na linha do assunto do e-mail você responde essa pergunta e no corpo do e-mail você escreve por que quer ganhar a camisa oficial do Timão, e a foto da camisa, a pedidos do Vitor Guedes, estará logo no nosso Instagram. Mas no @podcastmão no Twitter, no Facebook, tem a foto da camisa linda oficial do Corinthians, que você concorre pelo e-mail, viu, Vitão? Pelo e-mail podcastmão@gmail.com. E já que a gente falou de base, de contratações, vamos voltar para campo. Domingo, 11 horas, com todos os ingressos vendidos. Por falar nisso, o jogo contra o Santos, não esse domingo, o outro, dia 27 também vai ser às 11 da manhã, né? Mas primeiro vamos falar desse jogo de domingo, 13 de setembro. Aliás, no 13 de setembro, de muitos anos atrás, de 2003, teve um cidadão chamado Vitor Guedes que entrou no Salão Nobre ao som de Laiá, 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 e teve esse enlace matrimonial com Laís Guedes. Um abraço pra dona Laís. Mas voltando ao assunto, um abração pros dois. Dia 13 de setembro, né? Espero que ganhe do Joinville, porque no 13 de setembro de Happy 2013, Birthday também, quando é aniversário de casamento, Vitão? Não, eu não sei. Eu não sei porque eu faltei nessa aula da Glorinha Calil, mas depois vocês me comunicam o que diz a etiqueta. Agora... Happy Anniversary. Eu queria aproveitar, dar os parabéns pro Vitão e meus sentimentos pra Laís. Nossa. E 13 de setembro de 2003, eu cheguei um pouquinho atrasado na igreja, porque eu esperei acabar Corinthians 2, Fortaleza 0, gols de Abuda e Jameli. Jogão de bola, vale a pena atrasar o casamento por causa de um Corinthians e Fortaleza. Abuda e Jameli fizeram os gols. Agora, domingão, Vessone, falamos dos desfalques contra o Grêmio, volta todo mundo contra o Joinville, Elias da data FIFA tá de volta, e o Fagner a cartão, o Gil cartão. Como tá a situação de Wendel e Bruno Henrique?
O Wendel volta, já treinou hoje, o Elias também, mas o Bruno ainda não. O Bruno, aliás, é uma lesão misteriosa. Não misteriosa, mas aparentemente não era nada. Aparentemente, aquele primeiro jogo que ele ficou de fora era mais para poupar e tal. E no final ficou uma lesão séria, ele já tá fora de quarta-feira já praticamente. Lá no Sul e deve voltar só no domingo, então se tornou uma lesão bem séria no final do Bruno, né? Mas o Wendel volta, que na verdade é a maior necessidade agora, né? Porque o Arana tá fora já até de quarta-feira também, né? Então o Elias já voltou, já treinou hoje, o Fagner e o Gil voltam, então enfim, o Corinthians tem 4 retornos aí muito importantes, uma equipe aí praticamente de volta aí completa, e a dúvida agora é esse retorno do Gil, do Rildo no lugar agora também da possibilidade do Malcom sair do time, que eu acho que é uma possibilidade agora real. O Rildo entrou bem de novo, o Malcom jogou mal de novo, então essa acho que pode ser a novidade aí em relação a esse jogo do Joinville, e aí a gente saber como que o time vai reagir nesse jogo, o primeiro jogo aí, nesse horário da manhã. É possível que alguns jogadores sintam aí o horário cedo, alguns jogadores possam se alimentar. Eles não treinam nessa hora? Treinam, mas é bem diferente, né, Vitor? Eu acho que é bem diferente porque... Mas o Joinville, por exemplo, Vessone, só te interrompendo um pouquinho, jogou quinta-feira à noite, aliás, um 0x0 horroroso com a Chapecoense em casa. O Corinthians volta um dia antes, não tem a viagem, quer dizer, se for botar tudo no papel, o Corinthians tem vantagem. Claro, Vitão. A tendência é que o Joinville vai sentir ainda mais, né? Não tenho dúvida que vai sentir muito mais como o Figueirense. O Figueirense jogou quinta-noite e sentiu contra o Cruzeiro absurdamente, tomou 5 contra o Cruzeiro, era para ter tomado mais, e no vestiário teve jogador passando mal, o treinador falou que não tinha jeito, que podia ter tomado demais, e o Cruzeiro fez 5 e poderia ter feito mais. Então o Joinville deve sentir ainda mais do que o Corinthians, mas eu acho que pode acontecer de realmente um jogador ou outro do Corinthians sentir. Os jogadores costumam perder de 3 a 4 quilos num jogo, por isso que ele saiu. O Renato Augusto, por exemplo, a TV até flagrou, falou, pô, o que tem aí na sua mão? Era macarrão. Ele estava saindo direto agora no jogo de quarta-feira contra o Grêmio, ele estava com um pouco já de macarrão, ele ia comendo no carro macarrão, que era para recuperação ser rápida, então ele já estava com o carboidrato depois do jogo, e alguém ia dirigindo e ele já ia comendo macarrão dentro do carro. Então, porque o jogador perde muito, 3 a 4 quilos, e já a recuperação tem que ser rápida. Então é possível que alguns jogadores já sintam muito já pela manhã, mas a tendência é que o Joinville, como você disse, sinta muito mais. Ô Vitão, primeiro sobre o Bruno Henrique, que o Vessone falou, realmente tá esquisito, e pra mim é mais sério do que o pessoal tá divulgando. É quase uma ruptura ali, não é uma ruptura não, porque não é tendão, é fratura, né? Quase uma fratura. Então eu acho que a situação do Bruno Henrique é mais séria, ele vai ficar um tempinho fora. E sobre o Guilherme Arana, foi constatado um estiramento muscular na coxa esquerda e ele fica fora por volta de 10 dias. Então o Arana vai perder aí os... Total do grau 1, 2 e 3, o dele foi o 2, é isso? Grau 1. Estiramento muscular. Então deve grau 1. Deve uma semana. Uma semana 10 dias, um pouquinho mais de uma semana, porque ele tem que voltar a treinar, trabalhar no campo, enfim, vai perder uns 2 jogos aí do Corinthians, o Arana, mas o Wendel joga contra o Inter quarta-feira que vem também, né? Como o Vessone disse, o Wendel volta. Agora, sobre jogar às 11 horas, queria aproveitar a brecha aí, porque o Rildo, que o Vessone falou pode entrar no time, pra mim vai ser titular contra o Joinville. O Tite falou que o Malcom tá muito desgastado, vem de 15 partidas seguidas, então o Tite já meio que deu a deixa pra tirar o Malcom da equipe e colocar o Rildo. E o Rildo foi o único... Aproveitando essa questão, Belo, só emendando a pergunta pra você. O fato do Rildo ter sido escolhido para dar coletiva na quinta-feira também não é um indício? Ou você acha que é coincidência? Você acha que o fato dele ter sido escolhido já também não é mais um indício que ele joga? Cara, isso depende muito das assessorias de imprensa. Na assessoria de imprensa do Corinthians atual não tem muita lógica, não. Se fosse anterior, eu diria que joga por causa disso, porque anterior tinha um entrosamento com a comissão técnica e só ia falar quem jogava. Mas na situação atual, acho que não tem, não. O Vessone entende o que eu tô falando, né? Eu acho que já houve vários casos de jogador que veio falar e não jogou, né, Vessone?
É isso aí, Belo. Teve uma vez ia jogar o Cássio, foi falar o Cássio, e o Cássio não jogou 2 dias depois. Teve uma vez que falou o Felipe e ia jogar só reserva no Campeonato Paulista, e colocaram o Felipe pra falar e não jogou nenhum titular. Então, isso não tem nada a ver mesmo. Agora, sobre o negócio das 11 da manhã, eu perguntei pro Rildo, Vitão. Então, aproveitando essa brecha, eu vou colocar a resposta do Rildo aqui para vocês ouvirem e pro ouvinte do podcast Timão ouvir sobre jogar às 11 da manhã, porque dos jogadores do Corinthians ele é o único que já jogou pela Ponte Preta no Campeonato Brasileiro às 11 da manhã. E eu perguntei justamente sobre essa diferença. Eu falei, pô, vocês não treinam às 9h30 da manhã? Por que vocês reclamam quando joga às 11? Fala que muda a alimentação. No treino já não muda? E o Rildo respondeu, vamos ouvir. A diferença é que no jogo é mais intenso, né? No treino, como vocês podem acompanhar, o Tite sempre segura um pouquinho mais, né? Porque como tá tendo jogo de quarta e domingo, muitos jogadores estão desgastando. Então é a intensidade do jogo que muda. Bom, esse foi o Rildo. Tem uma questão também que o pessoal não abordou, né, Teleco? É a questão da temperatura, né? Eu não olhei a previsão para domingo, mas não tem feito calor em São Paulo, né? Quem até choveu, tem feito temperaturas na marca de uns 20 graus. Mas o que você achou do Rildo, do que ele falou de jogar às 11 da manhã, na visão do torcedor, Teleco? Ah, bicho, tem que jogar, pô. Tem que jogar e tem que ganhar. O Joinville tá lá embaixo e acho que tudo isso é desculpa. O Joinville chega cansado e a gente tem como parte do nosso esquema com Illuminati, CBF, TV Globo e São Pedro também, não deve fazer tanto calor assim. Então acho que a gente tem tudo pra vencer essa partida. Teleco, domingo às 11 da manhã, 17 graus, garoa leve esparsa, precipitação 21,6, umidade relativa do ar 82% e a sensação térmica no gramado 21 graus na Arena de Itaquera, porque em outro local de São Paulo a temperatura é diferente, mas eu tenho um termômetro aqui da Arena de Itaquera, do campo, do centro do campo, a sensação, apesar da chuva, vai ser de 21 graus. Eu falei, São Pedro tá no bolso também. São Jorge já negociou tudo. Pra quem chegar cedo na arena vai ter um show do Sambô, porque o Corinthians vai lançar um aplicativo com o Napster, né? Um aplicativo aí, a gente vai ter mais detalhes até domingo. E o show do Sambô vai fazer essa abertura. E o Sambô é lá de Ribeirão Preto e tocará para deleite do Dr. Vitão da East Zone Músicas Nacionais. Eu preferia a Rita Cadillac, mas a Rita Cadillac é santista, né? Então acho que por hoje é isso, né? Destaques finais dos amigos. Depois do Sambô, o Teleco já... O seu destaque final é o Sambô, Teleco? Não, meu destaque final é que também com o Santos vai ser às 11 da manhã, né? Vai ser um clássico. Às 11 da manhã é bom para o moral, né? Se ganhar do Santos... eu prometo, ouvintes do podcast, irmão, que se ganhar do Santos dia 27, né? No outro domingo, no podcast, irmão, sucessivo, depois, né? Cantarei É Bom para o Moral, que aliás tocou, foi trilha sonora do meu casamento, 13 de setembro de 2003, tocou É Bom para o Moral e Vem Fazer Glu-Glu, que foram meus únicos 2 pedidos para o DJ Marco Sérgio, que tocou a festa. Marco Belo, seu destaque final. Meu destaque final é que eu peguei a temperatura do dia errado. Domingo vai fazer 13 graus e não 17, então esquece tudo que eu falei, 13 graus... Mas a chuva continua, vai ter chuva, pelo menos na previsão do tempo, e com bastante frio, 13 graus às 11 horas da manhã no momento do apito inicial. Um abraço, até a próxima. Abraço, Bessone. Um grande abraço a todos. Então é isso, fiquem ligados, né? Sempre acompanhe o podcast nas redes sociais, Twitter, Facebook. Redes sensuais não, né? Redes sociais. Não, sensuais é só no Instagram, né? Quando tiver foto nossa sem camisa, dançando. Mas por enquanto é sociais, né? Acompanhe as atualizações, bastidores, informações e também mande e-mail, né, para o podcastmão@gmail.com para ganhar a camisa oficial de passeio do Corinthians. Um abraço. Boa noite e vai, Corinthians. Vem, meu amor, vem, meu chuchu, vem bem pertinho, faz bem pro Glu para mim.